Foi com barcos iguais a estes, que hoje são peças de museu, que se iniciou um dos períodos mais ricos e ao mesmo tempo mais controversos da história portuguesa. Um ciclo que vai do desafio ao grego e ao troiano até à apagada e vil tristeza. Algarve de Além-Mar. A memória revisitada. Vamos à boleia com a história. Continua sendo o nosso apelo das águas, a justificar Álvaro de Campos nessa evidência de que o Tejo é diferente do rio que passa na nossa aldeia. Ali em frente é a África, muito mais que o apelo de um tambor guerreiro. Do outro lado das águas, os desertos, algumas revoltas engatilhadas. A memória em carne viva, os sinais que ficaram. A África começa ali. Ceuta, a das muralhas. Início de uma época. Ceuta, a transfigurada. Canção da amargura, ainda a memória em trânsito, os sítios e os nomes. A paz podre rubricada com Castela precisava de um feito empolgante. Dom João I tinha filhos a quem queria cavaleiros por mérito próprio. Uma poderosa esquadra sob a bandeira de Dom João I chegou para ficar pela força das armas em 1415. Ceuta foi tomada por razões de corte e por todas as razões capazes de inventar um sonho imperial. Os cronistas da época não deixam de assinalar o apetite da burguesia comercial lisboeta por esta ponte do tráfego oriental e africano. Mas as crónicas não preenchem o vazio do enigma. Permanecem obscuras as verdadeiras motivações desta empresa que vinga sobre a revolta nunca amordaçada de árabes e berberes. Cidade espanhola desde 1640 e ainda parte integrante da sua soberania, Ceuta conserva sobre o atrativo turístico e o mistério de rotas antigas o mural quase intacto onde se atesta uma presença de 2 séculos. O escudo português sinaliza muito mais que fragmentos de memória. É hoje o escudo de Ceuta, no edifício onde funciona a Câmara Municipal. Alcácer Seguer, o pequeno castelo, a meio caminho entre Ceuta e Tânger, é intransponível. Apiadeiro circunstancial de uma cavalgada que terminaria tragicamente na verdadeira fortaleza árabe, ironicamente apiadeiro hoje. Alcácer Seguer é o traço obscuro neste roteiro, sinal mais visível do abandono de Dom João III, eis o que resta de um passo menos marcante da presença portuguesa no norte da África. Zona de difícil acesso por mar, a sua conquista visava mais longe. Alcácer Seguer é o peão que Dom Afonso V engole para o cheque-mate a Tânger.
Deixar que os olhos corram sobre estas ruínas é antecipar na consciência histórica a verdade de Alcázar Quibir. Um guia marroquino alinhava hoje aos turistas americanos a descodificação destas pedras e diz, por exemplo, aqui viviam os portugueses. É o estranho sabor da raça extinta, como se um português, passeando por Conímbriga, dissesse, aqui viveram os romanos. Curiosamente, as próprias autoridades marroquinas, respeitadoras deste passado, sua história também, deixam Alcácer Seguer despojada na sua inacessibilidade, cadáver por embalsamar. Local paradisíaco, nem sequer explorado nas suas potencialidades turísticas, Alcácer Seguer é hoje objeto do estudo de arqueólogos americanos. Aqui se erguia a mesquita. No dia da vitória, Dom Afonso V mandou que fosse sagrada e dela fez templo cristão. A primeira missa foi rezada sob o cheiro da pólvora, em Alcácer. Quando, na antecâmara da derrocada e fundamentalmente por razões económicas, Dom João III ordenou a retirada, mandou que não ficasse pedra sobre pedra. O templo cristão foi completamente destruído para que não voltasse a ser mesquita. Hoje restam estas pedras tumulares, material de investigação à porta fechada, no Museu de Tânger. Arzila. Tomada por Dom Afonso V em 1471, é hoje uma interessante cidade turística.
barcos saíam pelo verão, mas o mar tinha as suas próprias estações. Diante da Arzila se erguiam em agosto estes rochedos, muralha avançada em costa de abordagem difícil. Muitos homens morreram com terra firme à vista. Foi duro atravessar esta ponte que deu a Afonso V o título de africano. Arzila viria a ser mais tarde a vingança do desastre inicial de Tanger. Vingança levada ao extremo. A matança de Arzila é um dado histórico. Um pormenor curioso. Entre os prisioneiros feitos na tomada de Arzila, encontrava-se um filho do rei de Fez, que Dom Afonso V trouxe para Portugal e mais tarde devolveu a troco de um resgate. Essa criança, que viveu há alguns anos no Paço, em Portugal, viria a ser mais tarde rei de Fez e teria por cognome o Português. Desta fortaleza que fechou o ciclo de uma estratégia para a tomada de Tanger, partiria mais tarde, em julho de 1578, o exército cristão para a serenata fúnebre das 10.000 guitarras. Chega-se à Arzila e pensa-se que estranha sensação de já visto, uma espécie de algarve. Depois tomamos a consciência dos sítios e do tempo histórico e, regressados ao lado de cá do mar, dizemos que estranhos sinais árabes. E então sentimos que a história é uma construção lenta e que as pedras e os sítios têm a marca de homens capazes de sonhar os mesmos sítios, e o céu não cai sobre as nossas cabeças por termos vislumbrado em Arzila um bairro de pescadores de Olhão. É que os árabes andaram do lado de cá do mar 700 anos e não apanharam o avião da Air Marrocos após a Reconquista. Tanger, a intransponível, tomada pelo cerco. A presença portuguesa em Tanger foi curta. Tanger foi um fracasso militar e económico. Hoje, da Tanger memória, restam fragmentos incrustados no casario, como nas muralhas da antiga Lisboa, os restos de uma época, canhões medievais silenciosos. Tanger, o desastre na miragem de Fez. Em Tanger é capturado o infante Dom Fernando, durante a primeira tentativa da ocupação. Levado para Fez, a eterna miragem, o infante viria a morrer, moeda de troca de um sonho desfeito no pesadelo de Alcácer Quibir. Foi nestas muralhas que hoje visitamos que o infante Dom Fernando pereceu na sequência da recusa de Lisboa ao ultimato do Reino de Fez.
O mesmo reino que destrói finalmente em Alcácer Quibir não apenas o sentido de uma cruzada, mas o sonho de uma expansão. Estamos na Medina de Fez. Do lado de dentro das muralhas, o exuberante mercado, o artesanato, os produtos agrícolas, materiais de couro, as tâmaras, a feira. Mosaico de um cotidiano, o que se vende, o que se compra, o que se respira. Gente, esta gente de Fez, onde os portugueses nunca entraram pelas armas. Dentro destas muralhas, neste sítio exato, os antepassados destes homens suportaram o solidário pesadelo da ocupação, suportaram a queda de Ceuta, Alcácer Seguer, Arzila, Tânger, tiveram novas do franquear de Azamur e Mazagão mais ao sul e resistiram até ao resgate de Alcácer Quibir, reafirmação plena da sua identidade. Alcácer Quibir, a guerra perdida 400 km adiante de Ceuta. O deserto era ainda mais longe e o Mouro conhecia muito mais que o deserto. Nos mesmos campos vergastados pelas cavalgadas de guerra, nestes campos da Batalha dos Três Reis, da balada fúnebre das 10.000 guitarras, a miragem tornada real do camelo que ajuda hoje a semear a terra. Esse Alentejo com chuva, que é Marrocos, aliciava então em plena crise cerealífera muito mais que os delírios guerreiros de um rei adolescente. É aqui que o pesadelo invade o falso sonho. Aqui começa o fim de uma época cujo ponto áureo se assinalara em Ceuta. Depois de chegar à América, à Índia e ao sul da África, Portugal arrefece em Alcácer Quibir. Onde é hoje um apiadeiro de outras viagens, ficou encerrado um ciclo da nossa história. Até a lápide construída em 1949, quando Marrocos estava dividido em dois e, curiosamente, a fronteira passava em Alcácer Quibir, o norte sob domínio espanhol e o sul sob domínio francês, até esta lápide perdeu o cunho monumental da ostentação. Hoje, quase lápide de cemitério, parece assinalar: aqui jaz o sonho de uma época. Retomamos a viagem por Algarve de Alemar. Atrás deixamos Ceuta, Alcácer Seguer, Arzila, Tânger, Fez, Alcácer Quibir. Mais ao sul, atravessando longos espaços de verde, Marrocos de expressão francesa. Garbe inteiro, de que fomos rosto. Por ele vamos, retrato, raiz dispersa, nossa raiz dispersa.
Azamur. Aqui a presença portuguesa saldou-se pelo fracasso. A tomada de Azamur foi extremamente dificultada pelas más condições de navegabilidade do rio, cuja desembocadura a Câmara vai acompanhando pelos espaços das muralhas. 10 anos depois da conquista de Azamur, foi necessário construir Mazagão. Poucos quilómetros ao sul, Mazagão é dada em documentos da época como o mais belo porto do mundo. Azamur ainda. Em 1486, os moradores de Azamur tinham novas da descida dos cristãos em armas e mandavam emissário a Dom João II. O medo de uma nova arzila com a repetição do massacre impunha a negociação. De Azamur se oferecia um tributo ao rei de Portugal, 10.000 sáveis por ano, eis o preço da paz. Milagre dos peixes que não chegou a haver, moeda da troca que não houve. Em Lisboa este gesto foi interpretado como uma fraqueza. A velha noção das facilidades arrastou a ideia peregrina de que Azamur cairia de um sopro. Estas construções que vistas no Algarve diríamos, isto é árabe. Só que no Algarve subitamente uma igreja corta o encantamento. Aqui na dobra da Torre da Reconquista surge a mesquita. Azamur é um Algarve certo. Ruínas do castelo onde viveu o último capitão português, antes da retirada. Ao lado, a bandeira de Marrocos. Passado e presente são, nestas imagens, o contrário do postal ilustrado. Raízes à mostra, história, herança cultural, raízes saindo das pedras. Em 1508, falha estrondosamente a primeira tentativa para a tomada de Azamur pelas armas. Os barcos encalham e ficam destroçados no rio. Azamur permanece de pé, árabe e soberana. O escárnio e maldizer dos que haviam ficado nas amarras do Tejo, nesta altura em que a bandeira portuguesa já esvoaçava na Índia e no Brasil, instalam-se paulatinamente na crónica trágico-marítima. Assim nasce o dito popular que faz escola até perto do século XVIII. Aquele parece que vai tomar Azamur com uma caravela. Azamur seria tomada com 500 caravelas em 1513. 13.000 soldados de infantaria, 2.000 cavaleiros. Instalado o cerco a Azamur, a sua gente foge durante a noite levando tudo quanto podia. Os portugueses tomam uma cidade fantasma, numa gigantesca operação frustrada em si mesma, embora vitoriosa. Nem a pilhagem correspondeu ao alimentado sonho expedicionário. Azamur deserta, desertos os campos em redor. Os mouros de paz, como eram conhecidos os habitantes dos arredores, também debandaram. Os mouros de paz fugiam da guerra. Dom Manuel, que estava em Sintra com a rainha e a corte, festejou a conquista mandando rezar missa em todas as igrejas. Mas os mouros da paz, ao fugirem da guerra, deixavam muito mais que cidade e campo despovoados. A falta de pão começou a fazer sentir-se. Dom Jaime, o governador de Azamur, escrevia a Dom Manuel, mostrando grande apreensão pela dificuldade dos abastecimentos. Os nossos têm-se mantido até agora com algum pouco de pão e de cevada que a gente por aqui andou esgaravatando, escreve o governador de Azamur. As crónicas falam da fome que acompanhou as batalhas e os saques.
Mazagão, dita hoje El Jadidá, a Nova. Os portugueses permanecem em Mazagão desde 1514 a 1769. A cidade é mandada abandonar mais tarde pelo Marquês de Pombal, quando é já a última presença portuguesa no norte da África. Cercada por um exército árabe, Mazagão é evacuada. Os portugueses regressam a Lisboa. Retornados do século XVIII, vêm de um clima africano com características semelhantes às do Planalto Central angolano. Não se adaptam. Rumam ao Brasil, onde fundam Nova Mazagão. Um cartaz turístico anuncia a cidade portuguesa, a cisterna portuguesa, uma âncora portuguesa, o roteiro. Este orgulho com ervas anichadas, o castelo de São Jorge, a Sintra, a Seta, o traço das palmeiras na marginal, Luan Daiué. Em árabe e na língua oficial, a fortaleza, a ocupação, a desocupação. A lenda árabe de Lisboa, o Santo António das nossas lendas, aqui feito baluarte. Mazagão, as histórias e a história. Uma placa em português. Estas armas, homens ilustres, feitos fidalgos, de agosto, os olhos a passar devagar sobre o nome dos sítios. Turismo. Os cobres, como em Sintra. Eis o povo a vender recuerdos. Vamos passear pelas muralhas, a capela de São Sebastião, o símbolo árabe, abandonado ao velho guarda que fala dos aventureiros do mar tenebroso, como quem fala dos avós. O recolhimento interior, este lento e encantado regresso ao século XVI. A Porta do Mar, a mesquita e a igreja, lado a lado. Como coabitam estes sinais? Como penetrar este trânsito espiritual sem transe? Que tempo é este, ou que miragem? Que secreta paz? No século VIII, os árabes ocupavam toda a Península Ibérica, para permanecerem séculos no garbo do Andaluz, os reinos de Córdoba, Sevilha, as cidades árabes, Beja, Mértola, Serpa, Silves, cidades importantes, marcos da civilização árabe no garbo do Andaluz. E uma pequena povoação chamada Lisboa, a Alfama de hoje, que terminava no chafariz de dentro. Aí está, na aproximação de Mazagão, o sentido real da presença portuguesa, como no garbo andaluz, a marca da presença árabe.
troca de influências civilizacionais e culturais, povo misturado, espada e alfange, mesquita e igreja, besta e flor, trigo e sangue. O geógrafo árabe Edrissi escreve sobre a lenda dos aventureiros do Mar Tenebroso, os 8 primos irmãos aventureiros que deixaram o nome numa rua da Lisboa medieval. 500 anos antes das caravelas, saíram de Lisboa, a árabe, à descoberta de Algarve, o Dalemar, o árabe. E correram para o sul durante 12 dias e acharam uma ilha que parecia habitada e cultivada. Aproximaram-se para a reconhecer. Pouco tempo depois foram cercados por barcos, feitos prisioneiros e levados para uma vila situada à beira-mar. Entraram seguidamente numa casa onde viram homens de alta estatura, de cor ruiva, pouco peludos, que traziam cabelos compridos, e mulheres que eram de rara beleza. Ficaram 3 dias nessa casa. Ao 4º dia veio um homem que falava a língua árabe, que lhes perguntou quem eram, porque tinham vindo e qual era o seu país. Contaram-lhe toda a sua aventura. Aí estão os símbolos marroquinos de hoje. E os turistas americanos, os turistas de Alfama, em Mazagão. E o nosso confuso olhar perdido nestas ruas. E esta pergunta sobre onde estão afinal as origens. O candeeiro ali, a saudade espantada dos fados, a janela com tabuinhas, o fado da Mariquinhas. E já as velhas casas de traço beirão, a batente com 5 dedos, os 5 dedos da mão com sangue português, árabe, sangue a correr dentro, que estes povos também trocaram paixões e medos, raivas, alegrias e amores. Agora, do lado de cá das tabuinhas, passam os árabes com as suas roupas, na Rua da Carreira. A construção, o imaginário, a varanda a pendurar segredos. Quem guardará segredos na Rua do Celeiro? A mesquita, a cruz do outro lado. Quase o mesmo cerimonial, porque já não há infiéis. As mesquitas vistas do sino da igreja, ecuménica liturgia. O interior da igreja, deixada pelos franceses em 1956. Este silêncio de vitrais. A biblioteca paroquial. As vestes do último padre. Esta paz. Este altar de sacristão Moro. Este incenso nos olhos dos homens de boa vontade. O minarete dominando imponente as sombras do passado. A Rua da Cadeia. E os olhos vão voluntariamente presos nesses olhos das crianças moras da paz.
Os olhos vão desaguar na praça do terreiro e ficam a ordenar os sítios, nesta esperança, neste esperar. Mazagão também tinha a sua rua direita. Hoje as mulheres vão a caminho dos fornos de pão. Estes fornos que acendem o ritual nas velhas ruínas portuguesas. O sabor antigo da bola de Trás-os-Montes. O pão de trigo que floresce em Alcácer, que deita espiga em todo este alentejo com chuva. Esta chuva de lágrimas acumuladas na velha cisterna, anunciada a 50 metros. É já por aqui. A grande atração. Acabámos a nossa viagem a Mazagão. Ficamos de câmara a tiracolo, a querer viajar mais. Vamos por dentro de Marrocos, ao encontro de portugueses ancorados entre o deserto e as notícias de Lisboa. Imigrantes, força de trabalho dedicada ao crescimento deste país, seu país também. A corrente de imigração para Marrocos foi iniciada há muito tempo e atingiu grande proporção. É curioso verificar que a primeira escola para filhos de imigrantes, hoje já inexistente, foi construída em Casablanca. Marrocos foi também um roteiro privilegiado da aventureira inquietação deste povo, que está na construção civil em França, no pequeno comércio na Venezuela, na especialização técnica em África. Eis um exemplo. Neste Marrocos de sobreiros sem know-how de cortiça, vamos encontrar um técnico português à frente de uma fábrica de rolhas. Resultado de um acordo ao nível estatal, esta fábrica é um dos muitos locais onde portugueses e marroquinos acionam lado a lado a grande engrenagem da produção. Nós somos uma firma portuguesa instalada em Marrocos. A partir de 1974, é efetivamente uma firma marroquina, mas que toda a direção técnica desta firma é portuguesa, pela tradição normal que nós temos de Portugal, sobretudo na zona norte de Santa Maria de Lamas. Estamos cá, portanto, pensamos que é para continuar, pois achamos que Marrocos tem imensas possibilidades no aspecto industrial e penso até que para a indústria portuguesa, em geral, Marrocos seria um país ideal sob o plano de investimento.
1000 anos depois dos Irmãos da Lenda, no século XX, pescadores do Algarve rumavam ao Algarve de Alemar, davam à costa em Casablanca e Rabat, onde a administração francesa os prendia por 5 ou 6 dias, lhes fazia a ficha, lhes carimbava a pena suspensa por 3 ou 4 anos, lhes admitia a condição sobrevivente do imigrante. Algumas famílias estão em Marrocos há muito mais tempo. Nos arredores de Rabat, uma oficina de metalomecânica ostenta no letreiro o nome português: Nascimento e Domingues. 3 gerações de nascimentos continuaram esta presença de suor e determinação. Aqui está a gente que aprendeu a trabalhar, que nem o Moro. Gente que hoje nos devolve o bom dia em francês ou árabe, com um sorriso entretanto dedilhado em guitarra e misteriosos cheiros de alfama. Tenho de dizer é que já tenho 53 anos cá em Rabat, em Marrocos. Cheguei em 1928 aqui. Aqui tenho trabalhado. Aqui nasceram minhas filhas, estudaram. E outros portugueses que vieram então em 49 com muitas dificuldades e chegavam aqui e eram presos porque vinham clandestinamente. E os pobres depois uns pagavam, outros, assim como esta manhã um amigo nos contou, na verdade, que deram 5 anos de prisão por ter vindo clandestinamente, vinham nos barquinhos pequeninos, a maior parte deles não sabiam nadar, chegavam aí à Arés do Mar, ou chegavam ao mar e não sabiam nadar, porque os barcos tinham medo de ser apanhados pelas autoridades marquinas, e ficaram aqui muitos, e outros foram-se embora. Hoje já a colónia é mais pequena, hoje a colónia portuguesa aqui é pequena. Pode haver aqui a Rabat uns 60 a 50 portugueses, não mais, onde houve já 600 a 700. Onde foram para a França, foram para Portugal, e nós aqui vamos vivendo até voltar para a nossa terra. Ficam-nos estes rostos. Esta criança a quem a avó ensina a dizer o nome em português. Be